Bom, pessoal, a gente entra agora nos métodos chamados métodos de segunda ordem, né? Os métodos de segunda ordem vão usar a segunda aproximação da série de Taylor, né? Então, vamos escrever aqui J θ. Lembrando que J é a nossa função erro, né? Para a gente, J aqui vai ser igual, J de θ vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até N, número de amostras, de G de xi, perdão, G de xi menos G chapéu de xi, sabendo que G de xi para a gente aqui tem sido aproximado pela medição YI, né? É o par medidor. Xi faz parte do processo de medição, né, dos dados amostrais, e θ são os parâmetros da função que estamos utilizando para fazer a regressão. No nosso caso, são os pesos das redes neurais. Então, é importante fazer essa lembrança, né? Então, Jθ vai ser igual a J de θi mais nabla J de θi, que multiplica θ menos θi, mais agora a segunda ordem, né? Nabla ao quadrado de J, calculado em θi, que multiplica θ menos θi ao quadrado. Quando vocês forem olhar os livros, é muito comum encontrar dessa seguinte forma também, tá? J de θ é igual a J de θi mais nabla J de θi transposto, que multiplica θ menos θi, mais θ menos θi, que multiplica nabla ao quadrado de J de θi, que multiplica θ menos θi. Essa primeira forma, ela é a forma algébrica sem ser vetorial, e a segunda forma vetorial, mas ambas representando a segunda ordem da série de Taylor. Na condição de otimalidade, supondo que na iteração i mais 1, eu tenho θ i mais 1, valor de θ que minimiza a função j, isso implica que j, nabla j de θ i mais 1 é igual a zero. Então a gente poderia, na convergência, desconsiderar, quando o processo estiver convergido, esse termo. Isso nos dá a seguinte forma: j de θ igual a j de θi mais a hessiana calculada em θi, que multiplica θ menos θi. Aí eu vou fazer que multiplica θ menos θi. Por quê? Eu vou passar esse θ menos θi dividindo aqui para baixo, ó. Eu vou ter j de θ menos j de θi dividido por θ menos θi igual a hessiana calculada em θi, que multiplica θ menos θi. Olha, isso aqui é uma aproximação do vetor gradiente. É uma aproximação. Não é exatamente, mas é uma aproximação. Nós podemos escrever como o próprio vetor gradiente. Então, eu tenho que nabla j em θi é igual a matriz hessiana calculada em θi, que multiplica θ menos θi. Se eu multiplicar todo mundo da direita para a esquerda pela matriz hessiana inversa, eu tenho nabla ao quadrado de j θi a menos 1, que multiplica o vetor jacobiano calculado em θi, igual, aqui vai dar a própria matriz identidade, né? Então, igual θ menos θi. Ou
θ é igual θ numa iteração qualquer i mais 1, vai ser igual θ na iteração i, mais, aqui eu tenho a inversa da matriz jacobiana, a inversa da matriz hessiana, calculada em θi, que multiplica nabla j calculado em θi, que é o vetor jacobiano. Então veja, perdão, aqui é menos, por conta da direção do vetor jacobiano, né? Quero sempre na direção negativa. Então, o que eu quero aqui é o seguinte, que nós temos uma direção e um passo. Exatamente como a gente já gostaria de ter. Então, a vantagem dos métodos de segunda ordem são que eles automaticamente determinam direção e passo, tá? Ficam as duas coisas calculadas ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essa aproximação de direção e passo juntos, não ficam separados. Essa é uma vantagem bastante grande por conta da praticidade. Agora, tem um problema muito grande, aliás, dois problemas grandes, que é o seguinte, vejam só, a matriz hessiana, ela é uma matriz quadrada, tamanho do número de pesos que eu tenho para calcular. Então, ela é uma matriz grande e que aqui precisa ser invertida. E, além disso, a gente precisa calcular a segunda derivada da nossa função objetivo, digamos assim. Isso é um trabalho relativamente grande. Não é algo simples de se fazer, tá? Não é algo simples de se fazer. Então, muitas vezes, em vez de usar a própria matriz hessiana, a gente faz uma aproximação da matriz hessiana baseado na matriz, no vetor jacobiano. Nós vamos ver isso logo em seguida, tá? Então, essa é uma primeira análise que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Que nem sempre é vantagem, do ponto de vista computacional, calcular a matriz hessiana. Esse método aqui é chamado de método de Newton, tá? Só para a gente saber. Esse aqui é o método de Newton, muito conhecido. A única questão aqui que a gente precisa ter cuidado é que, para esse método funcionar, a matriz hessiana precisa ser inversível, ou seja, ela precisa ser definida positiva, tá? Matriz hessiana, nabla ao quadrado j em θi, precisa ser definida positiva. Uma forma de fazer isso é somar no mínimo, uma matriz definida positiva é aquela, só para a gente saber, né? Uma matriz definida positiva é aquela que tem todos os autovalores positivos. Então, uma forma da gente positivar a matriz é somar na matriz hessiana exatamente o valor do autovetor mínimo. Então, para garantir que essa matriz seja definida positiva, eu posso fazer o seguinte: nabla ao quadrado de j em θi, vamos chamar mais lambda mínimo vezes i, perdão. I é minha matriz de identidade. Esse movimento aqui faz com que todos os autovalores da matriz hessiana sejam acrescidos de lambda mínimo, sendo que lambda mínimo vai ser o menor autovalor. Isso garante que a matriz seja definida positiva e, consequentemente, inversível. Então, aí a gente não tem problema na hora de resolver o método de Newton. Desvantagem do método de Newton: tenho que inverter uma matriz que é bastante grande e calcular efetivamente a matriz hessiana, que é uma tarefa computacionalmente difícil. Como solução, digamos, auxílio aí para o método de Newton, como uma alternativa, melhor dizendo, para o método de Newton, aparece o método de Levenberg
Marquardt. O método de Levenberg-Marquardt ele vai fazer uma aproximação da matriz hessiana. Ele não vai calcular efetivamente o valor da matriz hessiana. Ele vai fazer o seguinte: olha, vamos chamar de R e exatamente essa diferença entre G de x é igual a G de xi menos G de x θ ao quadrado. Não, é só sem ser o quadrado, só isso aqui. Isso aqui é o R. Então eu posso dizer que J de θ é igual à somatória de I igual a 1 até N de R I ao quadrado. Aí o que ele faz? Fala, olha, o vetor jacobiano pode ser estimado como 2 vezes J transposto vezes R. Pensa que a gente está trabalhando sempre com vetores aqui, tá? E ele faz uma estimativa da matriz jacobiana, da matriz hessiana, assim. Matriz hessiana vai ser igual a 2 vezes J transposto vezes J. Isso faz uma aproximação da matriz hessiana, de tal forma que a gente consegue não calcular a matriz hessiana, mas estimar pelo vetor jacobiano, tá? Então, aqui o interessante é exatamente esse pulo do gato, né, que o método de Levenberg-Marquardt faz. E a gente pode escrever da forma iterativa que θi mais 1 vai ser igual a θi mais J transposto J inverso vezes J transposto R. Esse aqui é o método chamado de método de Gauss. Gauss-Newton. Então faz a aproximação do método de Newton a partir da estimativa da hessiana. Aí Levenberg-Marquardt falou assim, olha, a gente precisa continuar garantindo essa inversibilidade. Então, o que ele faz é adicionar aqui, nesse termo, exatamente um valor. Então, ele vai fazer aqui J transposto J mais μ vezes a matriz identidade. Olha que interessante, isso aqui faz exatamente o mesmo movimento que a gente fez lá em cima da matriz hessiana, sendo que μ pode ser um valor qualquer. Maior que zero, obviamente, né? Então a gente tem que pode estimar μ de qualquer forma. A única desvantagem desse método, a gente já tem que inverter essa matriz, não precisa mais calcular a hessiana, que é um trabalho grande, mas a gente precisa armazenar essa matriz J por J, J transposto J, que vai ter muitas variáveis, né? Mas é muita vantagem quando a gente tem algumas centenas aí de pesos para serem trabalhados. É uma forma boa de se trabalhar, de se treinar uma rede neural, o método de Levenberg-Marquardt. É um dos mais utilizados, né? No próximo vídeo, nós vamos ver talvez o algoritmo mais utilizado para redes neurais, para treinamento de redes neurais, que é o método do gradiente conjugado escalonado. Tá? É um método gradiente, ou seja, só usa informação de segunda ordem, de primeira ordem, mas tenta estimar a informação de segunda ordem. Então, ele é vantajoso porque ele é mais eficiente que o método gradiente, mas é mais rápido ou computacionalmente melhor que o método de Newton. Então, nós vamos ver no próximo vídeo esse último método de otimização, ok? Até mais, pessoal!